É, tudo bem? Deus está falando muito comigo, então não há outro jeito senão vir aqui passar essa mensagem sobre privacidade. Eu acho que a gente não tem mais privacidade, sinceramente. O mundo moderno é isso, não temos privacidade. Não é? Eu sou Melissa, sou cristã, uma pensadora, e as mensagens elas são correlacionadas durante o dia, né? Eu fiz um shot de fé para vocês sobre o tempo, e daí saiu o tempo de núpcias. E as núpcias, me perdoem, é depois do casamento, né? Então tem um casamento civil e religioso, né, a bênção, e tem as núpcias, tá? Eu estou falando isso porque hoje é dia dos namorados, né? E as núpcias, elas acontecem porque o casal faz o ritual de passagem. Deus tem me falado muito sobre o ritual de passagem. Eles continuam sendo namorados, na verdade. O que Deus está me falando agora no meu coração é que a partir do casamento eles se tornam namorados, porque eles estão aptos a namorarem, ou seja, a se tocarem. E aí, a mensagem que saiu hoje de manhã que eu fiz para vocês foi a passagem de Cântico dos Cânticos 2, onde a noiva diz, e ela já está casada com ele, né? Nos deixem em paz, nós queremos ter a nossa privacidade, nós apenas precisamos ser alimentados, mas precisamos desse tempo juntos, sozinhos. Que é a privacidade também. E aí esse livrinho aqui que eu vou comentar com vocês é sobre perguntas e respostas. Enfim, e aí eu tô pensando em muitas coisas, né? Me veio à mente a privacidade de um lado positivo e de um lado negativo. É errado querer um pouco de privacidade, é a mensagem número 15. Até onde vai o limite? Vamos falar de um casal, né? Até onde vai o limite do casal saber o que cada um está fazendo na sua privacidade, no seu celular, no seu computador, né? Ou qualquer outro aparelho eletrônico, digital, enfim. Até onde vai o direito de saber o que o outro está conversando, o que o outro está fazendo? Quais as consequências do casal manter esse nível de privacidade? Há algum perigo que o homem, que a mulher tenham completa privacidade um do outro, de suas conversas, de seus conteúdos online, daquilo que recebem, daquilo que enviam? Há algum perigo para o casamento? E aí eu tá me vindo à mente o filme, né? O Prova de Fogo. Ali naquele filme, dava a entender que aquele casamento já tinha acabado, mas eles continuavam juntos, né? Nem amizade mais eles tinham. De vez em quando eles se esbarravam. Toda vez que eles se esbarravam, na cozinha ou na sala, eles se encontravam. Parecia que saía faísca, mas não é faísca de
de amor, de romance, é uma faísca de briga mesmo, briga, briga, briga. E ficava no ar aquele clima ruim entre eles. E aí, a impressão que dá do filme é que eles tinham completa privacidade, só que de vez em quando ela via alguma coisa dele, né? E ela já sabia de alguma coisa que ele fazia ali pela internet. E que isso fez com que ela se afastasse dele, com que ela se desgostasse dele e se enojasse dele. E que quase pôs fim ao casamento, porque ele perde o interesse por ela, né, por causa da pornografia, e ela, como consequência, também perde o interesse por ele. E a privacidade eu vejo como, sei lá, como um quarto dentro da casa. Digamos, vamos colocar essa privacidade que Deus está me mostrando o seguinte, como vocês casam e aí vocês contratam um arquiteto, um engenheiro e fala assim, ó, faz a planta da casa. Esse aqui vai ser o nosso quarto, né? A moda brasileira, né? O casal vive no mesmo quarto. Esse aqui vai ser o quarto do nosso filho, esse aqui vai ser o quarto da nossa filha, esse vai ser o quarto do caçula, um exemplo, né? E digamos que é uma casa já preparada para o casal que vai ter filhos. E aí, nesse planejamento, eles também vão colocar o quê? O quarto da privacidade de cada um. Então, ela vai ter, e já é pedido isso para colocar na planta, o quarto dela, da privacidade dela, e o quarto dele, da privacidade. Então, além do quarto em comum, eles têm um quarto à parte. Desculpa, esse é meu lado criativo, né? Já estou inventando uma história para vocês, mas é mais ou menos isso que eu vejo. Então, o quarto da privacidade, digamos que tem o quarto do casal, que fica no meio. E do lado esquerdo fica o quarto da privacidade dela e do lado direito o quarto da privacidade dele. E aí, pode-se decidir, né, que eles tenham privacidade irrestrita, completa, 100%, né? Então a porta fica completamente fechada. Só que as 3 portas, elas são brancas, é o que Deus está me mostrando. E conforme aquilo que está dentro, e assim, é um quarto vazio. O quarto da privacidade, na verdade, o único quarto que é preenchido com cama, com as coisas, é o quarto do casal. Esses quartos da privacidade, eles são vazios, então você vai colocando coisas lá. Fotos, vídeos, pessoas, o que for. E aí, as portas são brancas, são iguais, as 3 portas brancas. E digamos que o quarto dela continua branco, vazio. E digamos que ele vai colocando as coisas lá. E conforme o que ele vai colocando lá, a porta dele começa a revelar uma cor, que pode ir se escurecendo, e ela migra como aquela cor, né, que vai aparecendo, por exemplo, vai ficando... como que eu vou explicar? Que eu tô vendo como se fosse uma gosma preta, assim, que vai aparecendo, né, e grudado na porta, ela vem de dentro, gruda na porta e começa a se movimentar para o quarto do meio, que é o quarto do casal. E conforme eles tenham acesso à privacidade de um do outro, a porta pode ficar entreaberta,
Ou então, conforme, mesmo que eles não tenham acesso a essa privacidade, pode ser que sem querer, eles, uma hora, um deixa a porta meio entreaberta, como, eu esqueci o celular em cima da mesa e fui ao banheiro e não coloquei senha. E a pessoa viu, então se a porta entreaberta. Mas independente da pessoa ver ou não, não é sobre isso. É sobre aquilo que se passa dentro do quarto, que migra para a porta e passa para o quarto do casal. Isso de forma espiritual, né? Então não é sobre saber ou não saber. Porque todas as coisas existem, independente da gente saber ou não. E afetam a gente. A gente não precisa, por exemplo, saber como que funciona uma doença para a gente ficar doente. Quem vai saber sobre isso é o médico. Então, se o relacionamento ele fica doente, mesmo que a gente não saiba exatamente, nossa, mas o que está acontecendo? A pessoa está estranha comigo. Você não precisa saber. Você não precisa saber que a pessoa está te traindo. Você só vai sentir o quê? Os sintomas da doença. E às vezes é uma doença a 2. Ou a 3, né? Enfim. Ou a muitas pessoas, né? Tô tomando chá quente. Então, não sei, tô tentando decifrar uma coisa aqui que Deus me mostrou. Eu tô querendo mais falar para vocês tudo que Deus está me mostrando, as visões, do que ler aqui o livrinho. E aí, o que Deus está me mostrando é Jó e o diabo. Tá? É como se os dois fossem a mesma coisa. Ai, meu Deus, me ajuda. Porque foi a primeira coisa que eu vi antes das 3 portas, sabe? Da mancha, da gosma preta passando pro quarto do casal. Porque assim, o diabo sonda Jó. O diabo sonda Jó e diz assim: você não vê, Senhor, que Jó, ele só é fiel por vaidade. Ele só é fiel, ele só é grato ao Senhor por todas as coisas que o Senhor deu para ele. Então, assim, o diabo, ele fica a sondar Jó o tempo inteiro. E aquilo do qual o diabo acusa Jó, na verdade, é a culpa que o diabo carrega. Entendeu? Eu não sei como exatamente, por que Deus está falando sobre isso, que é sobre privacidade, mas é uma falsa acusação. Olha, ele é fiel por causa das coisas, mas na verdade não, aquele que acusa é ele que tem a culpa. Porque ele é que é bom só para aparecer, que é quem? O próprio Lúcifer. Ele ganha, ele é o segundo maior do céu. Tá? E ele é lindo. E ele, em algum momento, ele se rebela contra Deus. E na verdade é provado que tudo que ele, tudo que ele fez era por vaidade. Então, aquilo que ele fez, ele acusa o outro. Assim como aquele que
que trai, que é promíscuo, vai acusar o outro de trair, de ser, entendeu? Tô entendendo. Não, porque Deus tá... É como se Ele estivesse passando a mensagem pra mim e eu passando pra vocês. Enfim. E aí, eu tô no meio. Isso tá no meio. Tá, ok. E aí, aí pode ser um problema. Quando você se relaciona com alguém que se coloca na posição de diabo. Que são os relacionamentos abusivos, que pode ser alguém que te trai e na verdade acusa você de ser traidor. Você de ser infiel. É um ciúme excessivo, com falsas acusações, entendeu? Isso aí não é manter mais as 3 portas brancas, né? E eu não sei, porque a gente convive com isso, né? E a gente, pela própria consciência, vai agindo, entendeu? Tem várias coisas dentro eu tô falando de relacionamento porque hoje Deus tá falando sobre isso, afinal de contas hoje é dia dos namorados, e o short de fé, ele falou sobre isso, sobre casamento, sobre o namoro dentro do casamento, não o namoro como comumente se fala, né? Essa coisa de isso é meu, isso é seu, é como se às vezes se leva muito um egoísmo para dentro de um relacionamento, que é assim, eu vou casar com você, mas nós já temos pré-definido um divórcio no futuro. É uma coisa assim que não é planejado por Deus, né? Não é assim. Minha mãe sempre falava sobre isso quando eu dizia, mãe, na época em que eu era a favor do divórcio, né? Eu dizia, mãe, vai que não dá certo, então eu já tenho que pensar. E ela dizia assim, como é que você pensa em casar com alguém já pensando no divórcio? Quer dizer, você entra no barco já com uma faca, uma agulha na mão, alguma coisa para furar aquele barco, dizer, de repente não dá certo, eu já furo esse barco e salto. Alguma coisa assim. Eu não sei, não. Enfim, eu não sei como você já, entendeu, estivesse preparado isso para sabotar tudo, o plano, né? Ao mesmo tempo, todo mundo tem a necessidade de ter o seu momento, de ter as suas coisas, de ter o seu trabalho, os seus empenhos, os seus secretos, até o secreto com Deus, os pensamentos, as orações, enfim, né? O seu lado, né? Às vezes, me deixe, isso é meu. Nós temos a nossa vida antes, e mesmo, por exemplo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, nós também precisamos do nosso momento, né? A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, então a salvação ela é individual também, a perdição também é individual. Por mais que eu ache que uma coisa que eu tenho trabalhado com vocês, falado, que existe um tal de pecado passivo. Então, assim, a gosma, ela sai, ela passa de uma porta a outra, ela passa você. Essa gosma preta, né, escura. Eu acho que não dá para conviver
com o pecado do outro de forma passiva sem você ser condenado na eternidade por isso, entendeu? Eu acho também que não dá para ensinar o outro a se comportar bem conosco. Porque o bom comportamento nunca é em relação ao outro. É sempre algo que eu faço por mim, porque eu gosto de ser assim. Entendeu? A pessoa que fala a verdade, ela não fala a verdade pra... é por causa do outro. Coitadinho, vou mentir pro outro. Não, ela faz, ela age assim porque é o jeito dela. Que é o jeito dele, entendeu? De tratar bem, de ser gentil, de perdoar o outro também. Daí, outra coisa que Deus me falou. Aqui, pelo menos, pra mim, hoje é o dia de lixo reciclável. Deve tirar o lixo reciclável. E daí Deus começou a falar comigo também. É como se esse lixo reciclável fosse assim, putz, pisei na bola com você. E aí você tem que usar a sua criatividade para transformar aquilo em algo bom, que é um lixo. Joguei um lixo aí. Agora se vira. Porque você é minha esposa ou você é meu marido e você tem que me perdoar. Se vira, faça aí. Faça uma obra de arte. Você não é boa com isso? Ou você não é bom com isso? Ressignifica isso. E aí, tava uma mensagem assim comigo, eu falando com Deus, Senhor, por mais que nós sejamos criativos dentro de um relacionamento, mesmo com, não significa ser só com o seu par romântico, pode ser com o filho, com o pai, com a mãe, com o amigo, vamos, sabe? É difícil para você ter que ser criativo o tempo inteiro para ficar ressignificando e perdoando alguém, sabe? Que não tá nem aí mais. Sabe? E jogam, né? E você ter que ser criativo, assim, né? Cansa. Então, e também existe algo que Augusto Cury fala que é janelas killer, janelas light. Por mais que você seja criativo, como que eu vou lidar com essas janelas killer? Mulheres que têm que perdoar o tempo inteiro. Tudo bem que Jesus fala, quanto mais se perdoa, mais se ama. Mas nós não somos Deus, né? Então, assim, é preciso criar mais janelas light, né? Por que Jó se comporta tão bem e o diabo, ele não só se comporta mal, mas ele acusa aquele que não tem culpa. Então ele vigia e ele acusa e ele faz Deus, né, dar a oportunidade que o outro perca tudo para dizer, no final, depois de muito sofrimento, realmente, Jó era bom mesmo desde o início. Enfim. E aí, muitas vezes, agora pensando, Jó é a representação do ser humano correto, bom e justo. Não apenas Jó, alguém que existiu, mas uma representatividade do diabo que está sempre perseguindo. Quem que o diabo ele vai seguir e perseguir e vai ficar em cima? Não é aquele que tem culpa, é aquele que não tem. Tira tudo dele, só não toca na alma dele.
bem, eu acho que põe fim a tudo que Deus me falou. Deixa eu ver. Ah, não, ele falou mais coisas. Ele falou de mudanças. Porque assim, eu pensei o seguinte, a privacidade, né? E às vezes tem alguém rondando, alguém sondando, tipo assim, será que a pessoa muda? Será que uma pessoa extremamente correta do nada pode virar um Satanás? Porque o anjo estava lá, né? E do nada ele fazia parte do céu, da perfeição. Enquanto ele era correto, ele estava lá. Depois ele caiu. Então, quando ele estava lá, e eu imagino que por bastante tempo ele era correto, e do nada, você conhece alguém? Eu conheci a história de uma moça. Fez tudo correto, casou virgem e tal, e casou, desandou. Traiu o marido com não sei quantos. Então, assim, acontece. E também acontece também de uma pessoa estar num caminho errado e passar por um profundo arrependimento e se transformar em uma pessoa que Deus aprova, excelente. Também. Pode ser aquele marido tão fiel e do nada, o que aconteceu? Uma esposa tão correta e do nada, o que aconteceu? A gente não tem controle sobre as pessoas. Não. A gente não deve se culpar, né? É isso que Deus falou também. Acho que agora acabou. Agora vamos entrar no livrinho, né? Aqui fala sobre você está no seu quarto com a porta fechada. Então o irmão entra de repente sem bater. Ou então lidar com perguntas tipo, aonde você foi? O que você fez? Quem estava com você? Existe algo que é bastante importante, que é dar satisfação. Para quem se relaciona com quem seja, é preciso dar satisfação. Uma pessoa que está empregada precisa dar satisfação para o patrão. O marido precisa dar satisfação para a esposa para o marido, satisfação para os filhos, dos filhos para os pais. Então, assim, isso é algo completamente normal, dentro do respeito, né? E assim, quando começa a haver desconfianças, a não ser que seja um ciúme doentio, como pode acontecer, mas é muito provável que a desconfiança ela seja um sintoma de uma confiança abalada por alguma coisa, mentiras, né, mau caráter, enfim, alguma coisa. E aí fala que quando você quer ficar sozinho. Existem vários motivos válidos para você querer ficar sozinho. Descansar um pouco, sim, é importante. E aí, ontem eu estava lendo para vocês o Obrigado, Minha Esposa, que ele diz, nosso amor não tem tédio. E aí eu tô pensando agora, é impossível, sabe? A minha filha aprendeu isso, mamãe, tô entediada. Ela pequenininha, tô entediada. Uma das coisas que você descobre se você ama a pessoa é, você gosta de passar o tédio com ela. Não faz nada, só senta um do lado do outro, só deita um, sabe? Põe a cabeça no peito dele, fica de mãos dadas, caminham sem falar nada. Sabe? Porque assim, com pessoas que você não tem intimidade, você tem que fazer um grande esforço, tem que fazer algo muito divertido, muito legal,
por pouco tempo e logo você quer voltar para casa, você quer voltar para o seu canto. Porque qualquer silêncio que há entre vocês já gera um desconforto. Porque é como se batesse a sua alma na alma da outra pessoa e falasse, nós somos estranhos. Eu te conheço, né? Eu te conheço? Não. A gente... Então, com poucas pessoas, você vai passar o seu tédio de uma forma deliciosa. Então, se você... Assim eu imagino, se você está com um homem, com uma mulher, com quem você não consegue passar o silêncio, não dá para casar com essa pessoa. Sabe? Porque tem que ser agradável sempre. Deixa eu ver. Aqui ele fala, ó, que interessante isso aqui, ó. Seja sincero consigo mesmo. O que você quer é ter privacidade ou esconder algo de alguém? Então, assim, as pessoas fazem um grande esforço para colocar as senhas mais difíceis, porque elas querem fazer algo, né? E tem medo que o outro descubra, porque não quer perder. E às vezes é só uma posse, né? Ó, a confiança é como um salário, precisa ser merecida. Exatamente, você tem que fazer a obra. Aqui tem um obreiro e tem um cara pagando o salário dele. Que é, você precisa fazer a obra, você precisa mostrar que você é confiável. Precisa conquistar a confiança de alguém ou recuperar é mais difícil, né? Ai, gente, encerrei esse assunto, já deu, né? Funciona assim, eu cobro de mim e não do outro. Se você chegar no relacionamento que você tem que cobrar que o outro fale a verdade, sabe, que o outro abra a privacidade e ter que ficar fuçando o celular, desconfiada, cheirando roupa, ter que ir atrás, ver, escondido, o que a pessoa está fazendo. Não, é porque já acabou, né? Porque faz mal pra você, né? O relacionamento, acho que para chegar ao nível de casar com a pessoa, ou mesmo que você já tenha um tempo de namoro ali, não compensa você dividir a sua vida com alguém que não é confiável, entendeu? Porque você está saindo com o ladrão, você está saindo para ser roubada, e o bem mais precioso que você tem é o seu tempo. Então você não pode sair com alguém que tem grandes chances de te frustrar e te envergonhar. Porque eu acho que o relacionamento ele serve para honrar a gente. E mais ainda, é mais grave que isso, para honrar a Deus. Isso que eu descobri tem pouco tempo, que o relacionamento, aliás, todas as coisas, né, se a gente pensar bem, ele serve para quê? Para honrar a Deus. Então, quando um homem ou uma mulher está sendo desonrado, muito mais o Senhor. Muito, muito, muito mais. É isso. Tchau. Deus abençoe vocês.